Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente, mais um vídeo de aprendizagem sobre oração. Gostaria de compartilhar aqui um texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dizendo: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Orava ao Senhor, mesmo sabendo que se orasse custaria a sua própria vida. E eu e você, como temos sido nos tempos de hoje, que tudo é mais fácil para nós. Depois da vinheta, vamos estar meditando sobre este texto de Daniel, sobre a importância de não pararmos, de cedermos na oração. Então a leitura de hoje nos leva assim: a prática da oração foi a marca dos homens que andaram com Deus. Como nós vimos o texto de Daniel, a oração de um homem cristão, de um homem crente, de um homem vitorioso na presença de Deus, a marca registrada é a oração. Por mais estrelas que fossem, dependiam daquele que lhe era a razão de viver. Martinho Lutero já dizia: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Então nós vemos aí um dos revolucionários, Martinho Lutero, dizendo a sua importância de tirar um tempo para orar. Ele poderia tomar milhões de decisões, todas corretas, mas se não tivesse comunhão para com Deus, se não tivesse o tempo de oração com Deus, não ia valer nada. Ia ser sabedoria humana sem alicerce de Deus. Ou seja, provavelmente uma hora iria dar errado. Para esses exploradores nas fronteiras da fé, a oração não era um pequeno hábito preso à periferia de suas vidas. Ela era a vida deles. Tem-se escrito muito sobre a oração. Faremos bem em ler muitos livros, mas faremos melhor em experimentar os caminhos da prática, da oração e andarmos bem próximos do nosso Pai. Nesse ponto, nós não iremos fazer teologia sobre a oração. Vamos sim nos incentivar uns aos outros para a prática da oração. A verdadeira oração é algo que precisamos aprender. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Em Lucas 11:1 foi registrado. Eles haviam orado a vida toda, mas algo sobre a qualidade e a quantidade da oração de Jesus levou-os a ver quão pouco sabiam a respeito da oração. Se a oração deles havia de produzir alguma diferença no cenário humano, era preciso que eles aprendessem algumas coisas. Então nós vemos que os apóstolos, vendo Jesus orar, e eles sentiram a necessidade de seguir o mestre, o ensinamento não pela falar do mestre, mas pela demonstrar do mestre. Eles queriam seguir o exemplo do mestre. Eles não queriam somente seguir as palavras do mestre. E Jesus demonstrou muitas vezes a oração era importante, e por isso muitas vezes Jesus saiu para orar.
E então nós precisamos entender que a oração não é pela quantidade, não é por falar, mas sim pela sinceridade. Reconheça que não sabe orar como convém. Essa é a primeira oração que todos nós deveríamos fazer, não apenas no início da vida cristã, no momento da conversão, mas a primeira oração de todos os dias. O entendimento de que a obra da oração demanda um processo de aprendizado livra-nos da sensação de análise que procura avaliar se estamos orando certo ou errado, como se existissem palavras mais apropriadas do que as outras. Então, nós nos preocupamos muito em elaborarmos textos, frases, palavras difíceis e esquecemos de que a oração é uma sinceridade, uma conversa sincera entre o homem e Deus, entre o pecador e o seu Salvador. Nós precisamos então entender que a oração precisa ser sincera, não de palavras belas, mas que talvez é que nem o ecoar do sino, né? Só faz barulho, mas de fato precisa ter algo muito precioso que toca o coração de Deus, que é a humildade, a sinceridade. François Fénelon também disse: Senhor, eu não sei o que pedir, somente o Senhor conhece o que eu necessito. O Senhor me conhece muito melhor do que eu me conheço. Pai, dê ao seu filho aquilo que ele não sabe como pedir. Ensina-me a orar. Ore o Senhor mesmo em mim. Leia com a... Então nós vemos que aqui o escritor, ele foi tão sincero para com Deus que pediu o auxílio humildemente da própria pessoa de Deus para ensinar ele a orar. O nosso coração permanece enganoso, cria necessidades igualmente enganosas e frequentemente nos conduz ao mundo falso e ilusório. É preciso que Jesus novamente nos ensine o caminho da oração, o caminho que ele próprio trilhou, com humildade, reverente, submissa à vontade do Pai. Para Jesus, a oração não se caracteriza pela lista de assuntos e necessidades que apresentamos a Deus, na esperança de que Ele nos ajude. Esta é apenas uma parte da oração. Aqui o escritor está querendo dizer que a gente não podemos só chegar perante a Deus como uma lista de compra e vai tirando os tópicos conforme vai falando com Deus. É necessário que a oração tenha realmente uma organização para que você não se perca, mas tem que ser sincera. Para Jesus, orar é entrar numa relação única com o Pai e experimentar o prazer de conhecer a sua vontade e cumpri-la. A vontade de Deus revela seu caráter, seu amor e justiça. A vida de oração nos desprende da nossa própria vontade e permite que a vontade de Deus molde o nosso caráter. A minha comida e bebida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade de meu Pai. João 4:34. Então, quando nós começamos a nos aprofundar na oração, a primeira pergunta é: nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade? Eu estou disposto a abrir mão das coisas que eu gosto para entender e ouvir e obedecer às vontades do Deus Pai? Se eu não estou disposto a abrir mão das minhas vontades, por que eu oro? Sabendo que as minhas vontades muitas vezes vão de desencontro com a vontade do Deus Santo. Porque como aqui nós já lemos em Jeremias 17:9, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é completamente corrupto e inclinado para as coisas deste mundo.
Mas se nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, nosso Libertador, se cremos que a nossa pátria não é aqui, é uma pátria celestial, uma morada celestial, então nós temos que estar dispostos a entender como é que funcionam as leis, como é que funcionam os costumes, como é que funciona o viver nessa pátria. E uma forma de nós entendermos e compreendermos e mudarmos o nosso jeito e nos prepararmos para lá é através da oração. E a oração muitas vezes vai nos confrontar e vai nos fazer enxergar que estamos errados em muitas situações. E estamos dispostos a abrir mão dessas situações, estamos dispostos a mudarmos a direção por causa do que o nosso amado Deus vai nos falar, vai nos indicar, vai nos direcionar. Então aqui está um ponto para nós refletirmos no dia de hoje sobre oração. Será que as situações adversas são capazes de me parar de orar? E se não são capazes e me fazem prosseguir adiante orar, eu estou disposto a abrir mão das coisas deste mundo por causa do direcionamento que Deus vai me dar através da oração? São coisas que eu e você temos que responder no nosso coração, na nossa mente, e alinharmos nosso trilhar de caminho com Deus através da oração, para que Ele nos molde, Ele nos mude, para que a gente possa desfrutar da perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Eu espero que esse vídeo mexa um pouco com você, faça você pensar, refletir, que a nossa morada celestial está mais próximo do que imaginamos. E que a oração nos faz nos conectar mais próximo de Deus, mais rápido do que uma internet 5G. A oração é poderosa, eficaz e transformadora. Que Deus os abençoe e que, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo você possa estar recebendo a notificação. Também deixe seu comentário, deixe seu ponto de observação sobre a oração, se a oração, como é que é a sua vida de oração, se a oração quais os benefícios que orar te trouxe. Comente, edifique a nossa vida também. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui no próximo vídeo, aqui no canal CRB, o nosso tempo de meditação da palavra e edificação.